Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade. Hoje a gente entrevista, tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o Dr. Milton Krenich, médico geriatra. O Milton é coordenador do ambulatório de sexualidade da geriatria do Hospital das Clínicas da USP. O Milton vai bater um papo muito legal com a gente sobre álcool e terceira idade. Bem-vindo, Milton. Jairo, obrigado. Obrigado, prazer estar aqui com você, satisfação, e para a gente bater esse papo tão importante. Milton, começo te perguntando o seguinte, né? O padrão de consumo de álcool, né, principalmente alguns padrões nocivos de consumo, como abuso, uso frequente, o binge drink, né, que é beber muito em um intervalo de tempo curto, né? Tudo isso esses padrões podem piorar com a chegada na terceira idade. Vários trabalhos, várias pesquisas têm apontado isso, e eu queria entender com você quais seriam as causas dessa mudança de padrão, Milton? Quer dizer, o indivíduo vem bebendo de uma maneira moderada e ele entra na terceira idade e tem uma piora desse padrão de consumo, né? O que pode acontecer? E tem como a gente prevenir, Milton? Então, Jairo, eu acho que essa pergunta é bem legal da gente entender que, com o processo de envelhecimento, existem algumas mudanças socioculturais, né? Tanto biológicas como socioculturais no envelhecimento. Mas essa pessoa vai ter perdas, pode perder algum parente querido, vai ter muitos falecimentos, tem desemprego, tem aposentadoria, tem depressão, que tem muita relação, depressão e saúde mental, com o consumo mais abusivo, padrão binge de álcool, e também o suporte social. Então, todas essas razões que eu listei, como um suporte social mais precário, mais fragilizado, uma depressão, aposentadoria, desemprego, ou essas perdas que eu falei ao longo da vida, tudo isso está relacionado com um padrão de consumo mais abusivo ou mais maléfico do álcool. E eu acho que para prevenir, a gente pensar nessas causas também. Em primeiro, como a gente vai acolher, proteger a saúde mental da pessoa idosa, né? Então, de ações intersetoriais de nós, profissionais da saúde, mas de outras áreas também, de acolher, dessa pessoa ter lugar, ter centros de convivência, ter locais de lazer, e também a gente pensar no suporte social, em ações e atividades para além da aposentadoria e também empregabilidade para essa pessoa. Então, eu acho que é uma ação intersetorial entre saúde, educação, lazer, moradia, transporte, tudo para a gente pensar em prevenir ou a diminuição do consumo mais abusivo de álcool na terceira idade. Legal, Milton. Eu vou pegar a carona nessa tua resposta para te perguntar o seguinte: você enxerga um recorte, uma diferença dessa mudança de padrão de comportamento em relação ao álcool quando a gente compara homens na terceira idade e mulheres na terceira idade? Será que elas ainda têm menos suporte do que os homens nesse sentido? E colar mais uma questão. Ainda no nosso país tem bastante preconceito em relação à terceira idade, né, Milton? A gente percebe nos países, por exemplo, na Europa, eu acho que a gente tem uma relação com a terceira idade muito mais tranquila, né? No Brasil, acho que a gente ainda precisa evoluir muito nesse sentido, né? Esse preconceito também é um fator de agravo para a saúde do idoso em geral, da terceira idade, e uma possível piora de padrão de álcool e de consumo de álcool. Eu acho que sim. Eu acho que na primeira pergunta em relação a homens e mulheres, o que a gente pode falar, Jairo? Que a maior parte das pesquisas vão falar que homens têm uma chance maior de ter um padrão de consumo mais abusivo, seja o binge, seja o abuso ou o transtorno por uso de substâncias, né? Então, homens têm mais chance do que mulheres desse padrão. Mas a gente vê uma outra questão, né? Então, socialmente, é mais aceito socialmente um homem beber do que uma mulher. Então, talvez essa possa ser uma razão, mas tem outras questões envolvidas também no envelhecimento, porque ao mesmo tempo a gente tem uma coisa que a gente chama de feminização da velhice. Os homens morrem mais cedo, as mulheres vivem mais. E daí, no que você falou do suporte social, a gente pode ter mulheres com suporte social mais precário. Então, aí eu acho que é uma rede com vários fatores envolvidos. Mas o que a gente tem é que homens têm uma questão de uso ou abuso de álcool maior do que as mulheres. No que você falou do preconceito, também eu acho que pega num outro ponto bem legal, da gente pensar como que o etarismo, ou idadismo, ou preconceito, né, baseado na faixa etária, ou eu sofrer preconceito por ser mais velho na nossa sociedade, ele se relaciona com a questão do álcool. E eu acho que a grande questão, Jairo, é o estigma.
Então, muitas pessoas idosas, se elas estão passando por um problema relacionado ao uso de álcool, seja por ela ou para a família, muitas vezes ela não vai falar comigo, com você, né, profissionais da saúde. Ela tem medo, tem um estigma de ser, entre aspas, um dependente, o estigma de ser usuário, entre aspas, ter algum uso de álcool e pertencer à terceira idade. Então, eu acho que essa questão do preconceito etário vai impedir muitas pessoas de relatarem que estão passando por um problema, relatarem que tem um consumo abusivo de álcool. Então, a gente tem que falar também de etarismo. Milton, pegando gancho nessa história da discriminação, né, do preconceito, né, a gente sabe que a população LGBTQIA+, é uma população que ao longo da sua vida, né, é exposta também a uma série de preconceitos, exclusões, e é uma população que os trabalhos mostram que está sob o maior risco de transtornos de consumo de álcool, abuso de substâncias, questões de saúde mental. Quando essa população entra na terceira idade, a gente tem uma somação de vulnerabilidades, como que fica? Como que você recebe, percebe esse paciente LGBTQIA+, na tua prática? Então, Jairo, a questão da pessoa idosa LGBTQIA+, a gente vai ter essa somatória, né? Essa intersecção de preconceitos, ou essa intersecção de fatores que vão fazer essa questão do álcool ser mais nociva ou com mais fatores de risco para a pessoa idosa. Então, a população idosa LGBTQIA+, o que a gente tem? Primeira coisa é o suporte social. Então, muitas pessoas dessa geração, para serem quem são, para existirem, tiveram que romper com as suas famílias biológicas ou não construir laços com a sua família biológica. Então, o que a gente tem nas pesquisas? Que essas pessoas têm mais chance de não serem casados, de não terem filhos, de não terem ninguém para chamar em caso de emergência e também de ter um certo abuso maior de álcool. Então, essa questão do suporte social está muito ligada com maior chance da pessoa ter um uso abusivo do álcool. E uma outra coisa que você falou é a questão do estresse de minorias. A gente pertence a um grupo minorizado e está exposto ao longo da nossa vida a diversos gatilhos, violência, preconceito, marginalização, homofobia, entre outros. Isso vai impactar a nossa saúde mental, seja com mais taxa de depressão, mais taxa de suicídio, mais taxa de ansiedade e mais taxa de abuso de substâncias. Então aí a gente mistura uma população que tem um suporte social mais frágil, mais fragilizado, com uma população exposta a esse estresse de minorias, que também aumenta a chance dela ter um uso abusivo. Então, se a gente não fala também do preconceito relacionado à orientação sexual e identidade de gênero, a gente vai deixar uma grande parcela da população idosa mais vulnerabilizada ou mais vulnerável para o consumo abusivo de álcool. Bacana. E eu fico pensando como é importante a gente mudar essas mentalidades, né? E se a gente consegue trabalhar isso desde hoje com as gerações mais novas, né? É possível, né, que lá na frente, né, quando eles entrarem, né, na terceira idade, quando eles forem idosos, seja mais tranquilo para eles trabalhar com essa questão do envelhecimento e do envelhecimento fazendo parte dessa minoria, né? Ou de uma dessas minorias. Milton, quando as pessoas chegam, né, na terceira idade, as pessoas idosas, e elas beberam muito ao longo da sua vida, né? Então elas abusaram, elas têm sucessivos episódios de eventuais exageros, transtornos de uso de álcool. Quais são os maiores impactos que elas podem ter no bem-estar, na qualidade de vida delas quando elas chegam, né, depois de 30, 40 anos bebendo muito, né? E é possível a gente reduzir esses impactos agindo na terceira idade? Quer dizer, o ideal seria trabalhar lá desde sempre, mas em chegando na terceira idade, a gente consegue reverter ou minimizar alguns desses impactos para a saúde? Sim, então acho que falar antes da questão dos impactos na saúde, né? Então, de novo, a gente lembra o que é saúde. Saúde sendo não só ausência de doença, mas um completo estado de bem-estar bio, psíquico e social. Então, pensando nesse bio, psico, social e impacto do álcool a longo prazo, eu acho que a gente pode falar de tudo isso, né? Que o álcool, uso abusivo e o uso com transtorno do uso do álcool, ele pode impactar na família, violência doméstica, mais acidentes, acidentes de trânsito, acidentes dentro de casa, quedas, saúde mental pode ter impacto também e saúde biológica, né? Então, diversas doenças podem ser desencadeadas relacionadas ao uso do álcool.
como doenças do fígado, doenças do coração, uma piora de uma pressão alta. Então, né, aspectos tanto biopsíquicos e sociais podem ser impactados pelo uso do álcool aí crônico ou uso abusivo do álcool. E uma coisa que eu falo para os meus pacientes, Jairo, é nunca é tarde para parar, ou nunca é tarde para a gente ter uma mudança do estilo de vida. Né? Não é porque ela teve um consumo abusivo, um uso com algum tipo de transtorno, que ela não pode ter benefício parando ou tendo um uso melhor na terceira idade. Né? Então, ela pode evitar com que alguma doença descompense, pode evitar com que alguma doença piore, e inclusive a gente entender que o envelhecimento do nosso corpo, ele vai mudar um pouco a maneira como o nosso corpo metaboliza o álcool. Então, por exemplo, eu bebia 3 latas de cerveja por semana quando eu era jovem. Provavelmente, quando eu envelhecer, o metabolismo desse álcool, essa mesma quantidade vai ser diferente quando essa pessoa ficar mais velha. Porque muda o metabolismo dos rins, porque muda o metabolismo do fígado. Então, a gente também tem que conversar sobre redução, inclusive, daquela quantidade que essa pessoa usava. Porque o metabolismo vai ser diferente e a possibilidade de ter um efeito tóxico fica, inclusive, maior. E, inclusive, efeito tóxico com os remédios que essa pessoa estiver tomando. Porque, às vezes, essa pessoa envelheceu e começou a tomar um remédio para pressão, um remédio para diabetes, um remédio para dormir, por exemplo, e aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de polifarmácia. E vai ser a interação entre os remédios, entre eles, e a interação dos remédios com o álcool. Então, por isso, essa pessoa vai ter benefício se ela diminuir, né, se tiver um consumo e reduzir, ou cessar se for um consumo abusivo. Milton, eu fico pensando também, né? A gente fala muito da associação das perdas cognitivas, né, que podem acontecer aí nas pessoas idosas, né? O álcool pode ser um fator de risco para essas perdas cognitivas, para os quadros de demência? Acho que essa é uma pergunta. E juntando com isso, falando especificamente de alguns tipos de câncer, por exemplo, né, que são mais comuns na terceira idade. Assim, o álcool também é fator de risco para alguns desses tipos de câncer, Milton? Então, excelente pergunta, Jair, e a gente entender que hoje a gente já tem provado quais são algumas causas e como a gente pode prevenir alguns tipos de demência lá na velhice. E o álcool, ele está envolvido com alguns tipos de demência, inclusive. Então, assim, o consumo abusivo, o consumo crônico de álcool pode levar à demência e, como que você falou, alguns tipos de câncer. Seja o câncer de fígado, se tiver relacionado a alguma cirrose, por exemplo, mas também a associação de álcool e cigarro vai levar a alguns tipos de câncer, por exemplo, do trato digestivo, de laringe, de boca, de estômago. Então, existem alguns tipos de câncer, inclusive, que aumentam a chance só com álcool, mas também aumentam a chance se a pessoa usar álcool e cigarro, que muitas vezes há essa combinação, né, do uso dessas duas substâncias. Então, reduzir o uso no caso do álcool, e cessar o uso do tabaco, ou cessar o uso do álcool quando tem esse comportamento abusivo, ou além do nível recomendado, isso vai trazer benefícios. Milton, um recadinho final para esse pessoal que está entrando na terceira idade, ou que já está na terceira idade, né, e que percebe que houve uma mudança de padrão de consumo, ou percebe que pode estar, eventualmente, bebendo mais do que gostaria, né, e também para os parceiros ou parceiras, ou familiares dessas pessoas, né, porque eu percebo que às vezes o pessoal fica muito cheio de dedos, né? Então, uma relação de 40, 50 anos, ele mudou o padrão, mas como que eu vou falar para ele, como que eu vou lidar com ele, ou um pai, né, ou um tio, um avô, né, assim, como que pode ser feita essa abordagem, essa comunicação, né, para tentar agilizar, né, o acesso dessa pessoa a algum tipo de suporte, muito. Eu acho que o recadinho é a gente falar, né? A gente conversar abertamente sobre isso. Porque quando a gente não fala, esse assunto vira um tabu, esse assunto não é conversado, vira aquele cerco do silêncio. Então, nós, profissionais da saúde, familiares, a pessoa, a gente tem que sentir a vontade para falar sobre esse tema, né? Então, e de novo, voltar naquela nossa primeira fala, de não estigmatizar o uso do álcool, né? Então, ok, se for algum problema, porque se há um estigma, daí a gente já não tem comunicação. Então, primeira coisa, a gente falar com empatia. E outra pergunta, a gente tentar ouvir da pessoa que lugar a substância, nesse caso o álcool, ocupa na vida dela. Porque vamos pensar, uma vida de uma pessoa mais velha pode ser uma vida
que foi acompanhada de muitas perdas, ou de novo a gente volta naquela questão da aposentadoria, do desemprego, da perda do suporte social. Que lugar o álcool ocupa para ela? Quem é o álcool para ela? Qual que é a importância que o álcool tem para ela? E aí, junto com uma equipe multiprofissional, seja da psicologia, enfermagem, serviço social, nós representando a medicina, juntos, a gente entender como que essa pessoa consegue substituir esse lugar, né? Então, que vai ser muito diferente para cada um. E a gente entender essa particularidade da biografia, da heterogeneidade de cada um, talvez a gente consiga fazer com que essa pessoa mude de hábito e cesse o consumo aí abusivo de álcool. Milton, última pergunta. Fiquei curioso com um dado. Você é coordenador, né, do ambulatório de sexualidade da geriatria do Hospital das Clínicas da USP, né? A gente sabe que a terceira idade, né, ela tem um impacto na vida sexual das pessoas, né? Muda, né? A sexualidade muda. Como que fica essa questão com o álcool? Pode complicar ainda mais? As pessoas buscam o álcool como uma espécie de muleta? Como que você, na tua prática ali no dia a dia, no ambulatório, como que você aborda essas questões de sexualidade e álcool na terceira idade? Olha, eu acho que o álcool ele pode, inclusive, dependendo da pessoa, piorar a libido, né? Então, uma pessoa mais velha, principalmente mulheres mais velhas, dependendo do álcool, pode piorar um pouquinho a libido. Então, a gente, de novo, entender se é um consumo abusivo ou não, se tem algum consumo seguro, entender se há alguma piora do consumo de álcool com a ereção da pessoa, que dependendo de alguns outros fatores, talvez diretamente não tanto, mas se o álcool estiver descompensando uma doença do coração ou descompensando a diabetes, pode impactar a sexualidade. Então, basicamente, quando eu falo de sexualidade para pessoas mais velhas, eu falo, para a gente manter a nossa sexualidade ativa e saudável por mais tempo, nada melhor do que manter uma vida saudável por mais tempo. Então, é socializar, é atividade física, é alimentação saudável, é mudança do estilo de vida e, se preciso, a gente discutir se cabe ou não cabe alguma intervenção, seja medicamentosa ou não medicamentosa. Tá ótimo, Milton. Acho que a gente conseguiu traçar um painel super interessante, né, dessas questões de saúde, bem-estar, qualidade de vida na terceira idade e consumo de álcool. Milton, queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso estúdio virtual, né, nesse especial do Dose de Responsabilidade, e passar a palavra para você poder se despedir. Jairo, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade da gente falar de um tema tão importante que não deve ser tabu, que a gente tem que acolher, ouvir. Muito obrigado, foi um prazer e aprendo muito com você. Muito obrigado. Milton, muito obrigado. E a todos vocês que acompanharam essa entrevista, esse bate-papo. Se você curtiu, se você gostou, comenta aqui, deixa as suas informações, as suas dúvidas e a gente volta logo, logo com mais novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima.